O melhor episódio dessa temporada até aqui. Mais revelações e mais mistérios. E os níveis de tensão nos dois grupos só aumentam. Bora falar então do quarto episódio da quarta e última temporada do Expresso da Manhã. O episódio chamado A Estrela do Norte. É agora, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Moura e desejo que você esteja bem demais. O episódio começa então com o Big Alice se aproximando do Snowpiercer e sim, nesse episódio os trens se encontraram. A surpresa fica pela mudança de postura da própria Josie. A gente foi surpreendido com a postura do André Layton bem alinhada com a postura da Ruth e a Josie sendo o ponto fora da curva. Ela sim queria fazer com que a missão de resgate da Lyanna se estendesse também para os amigos dentro do Snowpiercer. O nome do episódio, Estrela do Norte, nada mais é do que uma metáfora que estava representando para a própria Josie o foco dela. O foco dela, a Estrela do Norte dela, era também libertar as pessoas do Snowpiercer. Mas depois de um debate ali, né, entre os presentes ali do grupo do Big Alice, foi decidido que nesse momento então não estaria se tratando, a missão não se trataria de uma revolução, de algo assim, de uma retomada do Snowpiercer pela segunda vez, mas sim apenas então somente uma missão de extração. Era para resgatar a Lyanna e ir embora. E nesse sentido, mesmo a contragosto, a Josie engole aquilo, pelo menos na frente deles, ela engole aquela decisão. E os caras partem então para combinar os detalhes desse plano. A própria Ruth chama a atenção do André Layton para todo o plano traçado, né, para que eles pudessem se chegar muito próximo do Snowpiercer e entrar no Snowpiercer sem que eles fossem notados, né? A própria Alex estava expondo como isso seria difícil. Eles até usam a noite como camuflagem. Ela apaga todas as luzes do Big Alice, fazendo com que o Big Alice entre em modo furtivo. Mesmo assim, a Ruth chama a atenção. Não se trata esse grupo de manutenção de forças da paz aí, são formados por soldados altamente treinados. Os caras não são simples piratas de trens, os caras sabem o que estão fazendo. O André Layton não tinha um plano B, ele tinha só aquele plano A e partiu para executar. Era sim um bom plano, mas como a Ruth disse, os caras não estavam para brincadeira e as coisas começam a dar errado no momento em que os caras estão para executar o plano e o almirante Anton Milius, pelo rádio, entra em contato com o Big Alice e frustra qualquer tipo de chegada surpresa do Big Alice, da galera do André Layton. Se mostrando amistoso, querendo convidar o André Layton para um cafezinho, coisa assim, para conversar, aquela coisa toda, dizendo que eles não tinham toda a consciência, eles não tinham noção de toda a verdade dos fatos, que foi uma pena que a Zara morreu, tentando sempre minimizar situações em detrimento de uma missão muito maior, de salvar a humanidade. O André Layton não engole isso, faz de conta que engole, mas não engole e deixa lá o almirante esperando, enquanto eles começam a pensar ali naquele momento num plano B. Por mais estrategista que seja o André Layton, ele não sabia que o último vagão do Snowpiercer era a armadilha que foi plantada no episódio anterior. Aquele vagão último foi chamado pelo próprio Anton Milius como o vagão de boas-vindas. Continha ali, estava tudo preparado para exalar um gás ali que não era mais um gás sonífero. O próprio Dr. Nima fica preocupado com isso e alerta, enfrenta, né, o próprio almirante Milius dizendo que, olha, é uma variante do gás, ele não está só sendo um sonífero, ele se tornou tóxico. Liberar esse gás naquele vagão quando os caras entrarem ali é para matar os caras. E ele lembra o Anton Milius que qualquer coisa que fosse feita contra o André Layton e a sua galera ali feriria totalmente o acordo entre eles e a Melanie. Já que eu toquei no assunto do Dr. Nima, é impressionante como ele não tem mais medo de enfrentar, né? Quer dizer, vai meio com medo tal, mas vai, né? Enfrentando o Anton Milius, chamando ele à realidade dos fatos, e o Anton Milius, altamente autoritário, altamente sanguinário, não tá nem aí se vai morrer uns ou os outros, né? Ficamos sabendo nesse episódio que 40 trabalhadores já foram dessa para melhor, e se for mais uma meia dúzia para ele, o que tanto faz, né? Qual o problema, né? Mas não é isso que o Nima pensa. Aliás, o Nima não tá nem do lado do André Layton, nem do lado do Anton Milius. Ele tá do lado praticamente da Melanie. É impressionante como ele se afeiçoou a Melanie
e não quer estragar esse acordo entre cientistas. Esse comprometimento do Dr. Nima com o plano de salvação do mundo, né, de soltar mais bombas ali na atmosfera para formar as bolhas, né, dissipar o frio em redes, né, criar uma espécie de uma teia de bolhas de calor, né, que é para isso que eles estão adaptando o Snowpiercer, pelo menos na cabecinha do Nima é isso que está acontecendo. Ele não tá nem aí, ele vai e enfrenta lá o próprio Milius, que humilha ele, né? Tenta mostrar pra ele quem é que manda, faz o cara pagar 20 flexões ali, o coitado do cientista mal consegue 3, né? E isso explica o próprio Dr. Nima querer salvar a vida do André Layton. Muita gente não entendeu e eu mesmo tive que assistir 2 vezes para entender essa mudança de comportamento do Nima, né? No primeiro momento ele trai o Anton Milius e desfaz a Arapuca, ou tenta avisar de alguma forma, tenta desfazer o ataque do último vagão, a galera do André Layton. Parece que ele protege o André Layton justamente para proteger não o André Layton em si, mas proteger o acordo que ele tem com a Melanie. Mas quando ele mesmo, Nima, no decorrer do episódio, é descoberto pelo André Layton, ele também não quer ficar ruim lá com o Milius, porque ele pode ser morto a qualquer momento, o cara não pensa 2 vezes para sacrificar alguém, né? Então ele disfarçadamente liga um rádio debaixo de uma blusa justamente para mostrar pro Anton Milius em que posição do trem que eles estão. Então esse cara trai ao mesmo tempo o Anton Milius e o próprio André Layton. Mas retomando então o processo de entrada, né, do André Layton e da Josie dentro do Snowpiercer, claramente, no rádio eles vão falando uma coisa, fora do rádio eles vão falando outra. É impressionante como o Anton Milius vai conseguindo adivinhar os passos do André Layton e, por sua vez, o André Layton também tenta adivinhar os passos do Anton Milius. É como se fosse ali realmente um jogo de xadrez, né? O André Layton consegue entrar, sim, no Snowpiercer por cima, não pelo vagão de boas-vindas, até porque ele é visto, os dois são vistos também para uma das senhoras que estão ali sofrendo dentro do Snowpiercer e essa mesma senhora facilita a entrada, né? Porque no momento em que eles estão entrando por cima, o cara ainda força um efeito de freio, né? Ele freia o Snowpiercer para que Snowpiercer e Big Alice se choquem, para dar uma chacoalhada, justamente para frustrar qualquer tipo de movimento. E isso quase que dá certo. Nesse momento a Josie e o André Layton estavam em cima do trem, quase que eles caem do trem. E justamente para que nenhum soldado, né, do Esquadrão Animal pudesse ver o André Layton e a Josie entrando, essa senhora foi crucial para criar um disfarce ali, né? Eles conseguem então entrar no Snowpiercer, ficam sem serem reconhecidos por um tempo, mas não tem jeito, né? O André Layton e a Josie são o grito de esperança que aqueles que estão sofrendo no Snowpiercer estavam esperando. Por falar em André Layton encontrar com o Nima, né, debaixo no subsolo do trem, é ali então que parte do plano é contada, né? O Nima conta parte do plano para o André Layton, ali que ele fica sabendo que o Novo Éden, por exemplo, só existe por conta de uma dessas bombas, né, que o próprio Nima, com a equipe dele, fez explodir, né, e gerou essa bolha de calor, mas que brilhantemente a Alex já percebeu que se isso pode acabar, essa bolha pode ser temporária, né? Mas falando ainda dessa invasão do Snowpiercer, quando Josie e André Layton precisam ir cada um pro lado, eles se separam, né? Porque, afinal de contas, não demorou muito pro Anton Milius perceber que os dois estavam dentro do Snowpiercer. E eles dão sim, ele dá a voz de comando para que os soldados busquem, tentem caçar os dois dentro do trem e eles se separam. O próprio Miles também passou um perrengue ali, porque ele escuta a voz da mãe no rádio, né? E ele tenta ali estabelecer uma comunicação bem na hora que o Milius chega e tira o garoto dali, né? Troca, manda buscar o Ben, que estava dentro de uma caixa de calor, né? Muito mal, ele e a própria Jill, né? Estavam ali passando perrengues, presos. Ele traz lá um novo engenheiro para trocar de posto com o garoto, já que o garoto estava ali tentando armar para cima do Milius. A Josie foi capturada, né? E levada para o motor do Snowpiercer, para a cabine, aonde a gente descobre pela boca, precisa ver se é verdade, né? Porque esse cara, o Anton Milius, toda hora ele fala alguma coisa, não dá para ter certeza se é verdade ou se ele tá jogando. Mas ele crava ali que a Lyanna não está com ele. A Lyanna não estaria no trem. Então se a Lyanna não tá ali, tá onde, hein? Foi levada pra onde? Pra onde a doutora Redwood levou a Lyanna? Com certeza é pra algum laboratório, porque os interesses da doutora Redwood na Lyanna, como eu já expliquei, são científicos. Ela foi fruto de experiência ainda no ventre da mãe, da Zara. Por falar em experimentos, vimos também que o Dr. Nima fez com que um dos soldados tirasse ali o capacete, né?
o cara tava com a pele muito machucada ali, muito danificada, e um caninho entrando diretamente no pescoço do cara. Ou seja, pra gente ficou claro, o próprio Nima disse que aqueles soldados eram frutos de experimentos, e possivelmente devem ser os mesmos experimentos que faziam com que esses soldados fossem mais adaptáveis às baixíssimas temperaturas, né? Só que o sistema respiratório desse soldado começou a apresentar problema, e foi assim que o Dr. Nima, que estava para ser preso, né, por esse soldado, consegue se libertar dele, né? Ele trai o soldado e falando que ia colocar alguma coisinha para ele parar a dor, para sumir a dor dele, quando na verdade ele envenenou o soldado. Por isso que eu digo, Dr. Nima não tá nem aí para paçoca, para lado A ou para lado B. Ele quer que o plano dele siga e ele quer manter o acordo dele com a Melanie. Mas a Josie, então, como eu estava dizendo, ela fica surpresa ao saber que a Lyanna não estava ali. E um acordo é proposto pelo almirante Anton Milius, né? A Lyanna pelo Big Alice. Se a Josie entregar o Big Alice pra ele, ele devolveria a Lyanna pra ela. E aí, dá pra acreditar ou não, hein? Por último, ainda falando desse núcleo, a gente vê de maneira sensacional uma perseguição de trens, né? O Snowpiercer e o Big Alice logo atrás, mas desacoplados ainda. Não houve o acoplamento dos trens ainda. O Snowpiercer acelera o passo, vai com força máxima, né? O próprio Ben é que tá pilotando o Snowpiercer naquele momento. Ele recebe a ordem de acelerar a velocidade e a Alex, liderando o Big Alice, aumenta a velocidade e segue atrás. Eles têm a chance de decidir ali. A Alex e a Ruth decidem ir atrás do Snowpiercer ao invés de voltar lá pro Novo Éden para levar o Big Alice, que é a grande fonte de energia. Sem o Big Alice de volta no Novo Éden, as coisas vão ficar muito ruins pro Novo Éden, como já eu falo, mas eles decidem ir atrás e mais uma surpresa, né? O Snowpiercer sai do ramal, do trilho convencional que eles conheciam. Quem mandou construir esses trilhos? Que caminhos são esses? Para onde levam esses novos trilhos? E os dois trens, então, seguem para uma direção ainda desconhecida por nós e que a gente vai saber no próximo episódio. Pelos lados da galera do Novo Éden, como eu disse, uma tempestade chega e eles teriam energia, se não fosse a tempestade, para 14 dias, que era mais ou menos o prazo que eles combinaram, que o Novo Éden aguentaria sem o Big Alice. O Big Alice deveria voltar da missão nesse prazo para que pudesse ser restabelecida a energia, sobretudo nos vagões AG-Sex, que são aqueles vagões que cuidam das plantações. Parte da energia daqueles vagões que seriam destinados às safras, aos alimentos, já tinha ido para o brejo, então eles começaram a ter a parte de alimentos comprometida. Se essa tempestade não parasse, essa tempestade ia exigir muito mais energia daquele acampamento e eles não aguentariam os 14 dias. A situação está crítica dentro do Novo Éden. O Ravi chama a população para explicar e passar a real, não esconde nada, abre a verdade, óbvio, gera pânico, gera desespero. Precisou o nosso ilustríssimo Roche aparecer ali para acalmar a situação. Como as pessoas confiam nele, né? Como as pessoas admiram e confiam no que ele diz, e ele com todo otimismo ele consegue sossegar o faixa ali, faz toda uma reflexão com todo mundo que nós temos que nos unir, aquela coisa toda. Vamos ter um pouco de fé na Ruth e no Layton, que eles vão voltar com o Big Alice, né? E a coisa sossega ali, mas claro, a situação tá hiper crítica. A situação fica mais tensa ainda a partir de uma explosão misteriosa que eles escutam e ninguém sabe dizer o que seria essa explosão. E eles decidem então investigar o que seria essa explosão. Grupos são formados para investigar essa explosão e um desses grupos, justamente o nosso ilustríssimo Oz, né? Candidato a louco do mês aí, chega lá de volta, chama o Roche e mostra pra ele, pro Ravi, né, mostram pra ele o que ele achou. Simplesmente o cara me acha uma mão decepada, né? Uma mão decepada que vai pra análise, eles decidem manter aquilo em sigilo e o Ravi vai direto na ferida. Ele já vai lá e consegue identificar um chip e ele revela que ele também usou esse chip na mão, que era pra facilmente abrir as portas do Snowpiercer. Então, isso fez com que eles concluíssem que essa mão pertencia a alguém de dentro dali do Novo Éden e não de fora. Ou do Novo Éden ou de alguém que pertenceu ao Snowpiercer. O Oz e o Roche vão para uma montanha no meio da tempestade. Eles começam a ouvir vozes ali em meio ao rádio, né? Frequências misturadas, interferências, mas uma comunicação diferente começa a aparecer. O Oz já fica meio perturbado, que tá escutando tudo de novo, não sei o quê, mas isso indicou pra gente que o Novo Éden tá muito próximo de algum outro grupo estabelecido por ali e que ainda não nos foi
mostrado. A gente consegue ouvir ainda o coitado do Roach cair, a gente escuta umas pedras rolarem, né? E ele desaparece. Ele deve ter caído, só não sei se ele caiu barranco abaixo ou se ele caiu dentro de alguma estrutura montada dentro da montanha, que esse é o grande mistério que empurra para o próximo episódio. O que aconteceu com o Roach? Para onde os dois trens estão indo? Onde está a Lyanna? O que o André Layton vai fazer? E o trailer do próximo episódio já respondeu muita coisa. O Joseph Wilford vai dar as caras e, como a gente já imaginava, sim, ele tá por trás de tudo, só não sei em que circunstâncias ele tá atrás de tudo, mas o próximo episódio deve ser altamente revelador. A série tá demais, a série tá excelente e espero que continue nessa pegada. É isso aí, galera. Manda ver no like se você chegou pela primeira vez aqui hoje. Ativa o sininho, manda ver na inscrição, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fortalece o nosso trabalho. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.